com um irmão que não é meu irmão de sangue, né, que é alguém que eu conheci no decorrer da minha vida, no decorrer da caminhada, e que eu caminho até perto dele, eu consigo suportá-lo, e mesmo assim a gente consegue caminhar em verdade, o que acontece? A gente chama a atenção de Deus, do Senhor. E aqui vai dizer que é como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla de suas vestes. Ou seja, o óleo que desce aqui é a unção de Deus, né? É Deus ungindo. Por quê? Porque há o gozo do Senhor, há o prazer do Senhor nessa união. Então o Senhor unge o quê? A sua igreja, unge o seu povo que está unido. Mas como eu tenho dito, não é aquela união hipócrita, é uma união verdadeira, genuína, literalmente de irmãos. Quando eu consigo sentir a necessidade do outro, quando eu consigo sentir o outro, né? É o que eu e a Soraya estávamos conversando ali, sobre a necessidade, né? Tantas pessoas que passam necessidade. É a gente ver isso e isso mexer com a gente de uma tal forma, né? Como se fosse a gente mesmo. Como se o problema do irmão fosse de fato o meu problema. E tem que ser. Né, irmãos? É assim que a gente vai vencer. Eu falo que é muito bom a gente ser irmãos na igreja, estamos aqui todo mundo de banho tomado, tudo bonitinho, e o irmão às vezes está devendo, está com a cabeça lá longe, difícil é tirar o dinheiro e ajudar ele a pagar, ou ele a resolver os problemas dele, né? Ou auxiliá-lo a sair de um problema, né? E é nesses pequenos detalhes que o Senhor sonda o meu coração, o meu e o seu coração, e vê se há verdade em nós. E quando ele encontra a verdade em nós, ele ordena a bênção sobre a nossa vida. E aí a unção do Espírito vem sobre a igreja. É por isso que a igreja de Atos era poderosa, porque eles tinham tudo em comum. E tudo é tudo. Eu tenho um amigo que brinca, né, que a tradução do original de tudo é tudo mesmo. Não tem conversa, tudo é tudo. Amém? Fica de pé, vamos orar, vamos consagrar esse tempo ao Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade e que o Senhor tenha a oportunidade de trabalhar nos nossos corações e na nossa vida mais essa noite. Senhor, obrigado por esse dia abençoado. Estamos nessa noite reunidos aqui, Senhor, como irmãos, e pedimos, Deus, que essa unção que vinha aqui sobre Arão venha sobre a sua igreja nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos irmãos que de fato consigam se amar, consigam se suportar, e nessa noite, Senhor, nós te convidamos, vem Espírito Santo para esse tempo, sonda cada coração nessa noite, o Senhor sabe da necessidade de cada um, o que cada um precisa, e o que nós precisamos é mais da tua presença em nós, Deus. Nós ansiamos e anelamos como uma criança que anela pelo leite materno, nós precisamos da tua palavra e da tua presença, Senhor. Por isso, vem nos ajudar, venha nos abençoar nessa noite, libere a tua bênção sobre nós, sobre a tua igreja nessa noite, leva repreendido daqui todo espírito maligno, toda obra de Satanás que tenta nos afastar do Senhor, leva todo pensamento cativo, Senhor, que nos afasta de ti e nos dê momentos primorosos como irmãos, como igreja na tua presença nessa noite. Nós te convidamos, Senhor, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pessoal. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Se a gente errar aqui, nos perdoe, tá? É feito por caldo de ônibus e churrasco de hoje. Mas é isso, é bom, né? A gente estar aqui reunido mais uma vez, né? Mais um domingo na casa do Senhor, na casa do nosso Pai, né? Como sempre costumo dizer. E mais uma vez, você está na casa do seu Pai, fique à vontade. Se quiser ficar de pé, que fique, quiser sentado, fique. Mas eu quero que você abra seu coração nessa noite e se entregue nesse momento, né? A gente vem para cá, não é só para encontrar com os irmãos, a comunhão também ela faz parte desse momento de louvor a Deus, né? Em que a gente nos conecta ali em Deus, unidos aqui, né? Nessa comunhão que nós temos aqui. Uma coisa é na nossa casa lá, de repente você põe um som para ouvir, canta junto, né? Ou então está lá na sua cozinha, não tem o som, mas está cantando, né? Mas outra coisa é aqui, né? Então, lá às vezes a gente está despretensioso, está fazendo alguma coisa, eu faço muito isso em casa. Vou mexer em alguma coisa, eu ligo o som e vou mexer. Mas ali eu estou mais ouvindo do que fazendo alguma coisa além disso. Mas aqui não. Né? Aqui agora a gente está aqui para isso. Né? Então, se eleve ao Senhor nesse momento. Né? Abra seu coração, né? E através das canções, seja grato a Deus pela semana que você teve. Amém?
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado,
as trevas e luz, quando ele estendeu a quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. quando Jesus estendeu A sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. quando Jesus estendeu, A sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para essa canção. A gente cantou ela domingo passado, na verdade, e a igreja não sabia. Mas a gente sente que essa música ela é muito profunda, né? Então gostaria que a igreja aprendesse ela. Quem nos separa lá, Lemos? O Jorginho falou que você sabia. Porque para nós ela é antiga, né? Para mim, ela, nossa, muito tempo. Para mim, mais ou menos. Ela fica vendida de novinho, não é minha assim não. Mas é interessante que hoje à tarde a gente estava realmente pensando de novo nessa letra. Ela cantou a semana inteira. Gente, aí hoje veio uma situação diferente. Porque o que nos separará, né? Se guerra, se poder, se isso e tal. Mas, irmãos, vocês já pensaram que pequenas dissensões entre nós, pequenas coisas, às separa vezes, mesmo. nos separam de Cristo? Tem um poder de separar. Isso me chocou, assim, a gente só pensa nas grandes, né? As coisas. Quanto a essas, a gente até se prepara mais, mas tem umas coisinhas. Vamos pensar nisso. É a fechada no trânsito, né? Aquela conta grande. Aquela conta errada que Míssil cobrada que vem da da- gente. Da esposa, do marido, míssil. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, estada. Quem nos separará do amor
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, Nem coisas do presente ou do porvir, nem alturas, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Tem coisas ali que estão asseguradas em Cristo, que não nos separará do amor de Deus. Aí, esse fundamento ali está já desde o princípio da cruz. Mas no nosso dia a dia, nós somos roubados da presença do Senhor. Sabe, é nisso que eu estava falando, que essas pequenas coisas, sabe, que realmente nós possamos ficar atentos nisso. Não fugir. Amém, irmãos? Vamos rapidinho falar dos dízimos e das ofertas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 3. Quero só pensar um verso aqui. 1 Coríntios 13, 3. Esse texto é muito usado para várias outras coisas, né? Até o Renato Russo cantou sobre esse texto, né? Eu tenho uma impressão próxima ao que você está falando também, né? Irmãos, vai dizer assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Amém? Irmãos, esse texto ele é muito profundo e ele é diretamente ligado ao ato de se doar, né, de dar. E aqui ele vai nos chocar, né? Ele vai dizer assim, olha, ainda que eu dê aos pobres tudo, o que ele está falando? Que eu dê o quê? Tudo. Você já se imaginando dando tudo que você tem aos pobres? Hein? Sim ou não? Por que, gente, que a gente nunca imaginou a gente dando tudo que a gente tem aos pobres? Quem lembra de Eliseu? Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Eliseu pegou o quê? Pegou as carroças, né? Pegou os bois, sacrificou os bois, fez lá... Estava igual no nosso churrasco lá, né? Nós fizemos, né? Tinha carne para não faltar, né? E distribuiu para todo mundo e não ficou com nada e foi fazer o quê? A vontade de Deus, né? Eu falo, irmãos, que o nosso problema da igreja contemporânea, e a começar por mim também, né? É que a gente não vislumbra o plano de Deus na nossa vida. A gente vislumbra as nossas conquistas materiais e que Deus nos abençoe naquilo que a gente tem. Enquanto o propósito de Deus ele é muito superior a tudo que a gente tem. Porque se Deus ele tem o domínio e o controle da nossa vida, quanto mais sobre aquilo que a gente tem, né? É como Abraão com seu filho e Deus fala, agora eu quero o seu filho, né? Então aqui está dizendo, não adianta você dar tudo aos pobres, tudo que você tem, né? E você até mesmo lançar seu corpo para ser sacrificado por alguém. Se isso não for embasado em amor, não adianta. Irmãos, fazer a obra de Deus, né? Tanto no trabalho como colaborar financeiramente, ou seja, da forma que a gente melhor puder fazer, ou qualificar, no caso específico que a gente está falando de dízimos e ofertas, que é o nosso recurso, não adianta se a gente não fizer isso com crença, com fé e com amor. Né? Não adianta, a Cecília postou essa semana lá, as irmãs fazendo culto, né? E outras diversas obras. Eu gosto de testemunhar que dos 4 continentes que eu pisei, os diversos países que eu já fui, e por esse Brasil inteiro,
Eu praticamente do meu bolso, com o meu recurso, eu não gastei do meu recurso. Sempre as igrejas, as missões me enviaram. E com o dinheiro de quem? Com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. Por isso que é importante a obra de Deus, para quê? Para que tudo seja estabelecido para o estabelecimento do reino de Deus. E parte do seu dízimo, da sua oferta, do seu recurso, além de fazer melhorias nessa casa e nos prover condições de fazer outras coisas, é o desejo do meu coração, e a gente vai fazer, é manter a obra missionária. Afinal, essa igreja nasceu da obra missionária, né? E os missionários precisam sobreviver, a obra precisa. Né? E eu falo que você é um missionário no seu bairro. É o que a Soraya estava comentando aqui hoje mais cedo, a gente estava conversando. Às vezes, vamos fazer alguma coisa aqui, ela falou, poxa, um dia eu passei perto de uma casa, de uma família perto de onde eu moro, que tem extrema necessidade. Irmãos, ali também é fazer missões. Ir ali é você ser um missionário do Senhor. E para tudo isso precisa de recursos. Às vezes você não tem no bolso, liga para a igreja e fala, tem como ajudar? Como é que a gente faz? Vamos se virar. Né? Tudo que a gente faz é sob mobilização. Mas a essência de tudo aqui, principal, é o amor. Se tudo não for feito em amor, não vai valer de nada. Né? Não adianta a pessoa com muitos recursos dizer, nossa, eu doei 2 milhões de reais para a obra do Senhor. Talvez não foi em amor, foi em vanglória do seu coração. Talvez a obra ganhou e você perdeu 2 milhões, porque Deus não vai receber, porque não foi dado com amor. Não significa que às vezes a gente dá por amor. E é por isso que a gente precisa sondar o nosso coração. Porque até a forma que a gente dá e abençoa as pessoas precisa passar pelo crivo do seu julgamento. Será que eu estou fazendo de coração? Amém, irmãos? Isso é muito importante. Fica de pé no seu lugar. Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui. Você que está em casa, pode usar o QR Code, o Pix da igreja. Amém? E que o Senhor abençoe e continue nos abençoando. Sonda-me, Senhor, E me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Glória a Deus. Senhor, obrigado por cada dízimo, por cada oferta, por cada irmão que tem abençoado essa casa. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa os abençoar. Em nome de Jesus, Senhor, abra as portas de emprego necessárias para aquele que tem necessidade. Senhor, e que a tua prosperidade recaia sobre nós. Nós sabemos que a tua prosperidade é a ausência de necessidade. Senhor, nós não precisamos de dinheiro, de riquezas. O principal é a tua presença. E o Senhor, como um bom Pai, não nos deixa faltar nada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o dono dessa obra e é o Senhor é que traz o recurso, o Senhor é que traz a medida que precisamos. Nós oramos, Deus, te agradecemos novamente em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, abra sua Bíblia aí em Neemias, capítulo... A gente vai dar uma sapeada aqui no 3 rapidinho, porque o capítulo 3, para efeito de pregação, irmãos, ele é um pouquinho improdutivo em partes, porque ele cita muitos nomes, né? Ele qualifica muitas pessoas. Então, para o intuito da gente inserir o assunto que eu quero, a gente vai pincelar
algumas coisas e depois nós vamos passar por aí. Neemias capítulo 3. Hoje eu esqueci o Bartimeu, hoje está tenso, mas tá bom. Então, Neemias capítulo 3, pessoal, o que está acontecendo aqui, voltando, né? Porque semana passada o Jorge pregou, a gente está falando dessa questão de Neemias querer reerguer os muros de Jerusalém, né? Então, existem processos que a gente está pincelando e que eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na igreja sobre as nossas vidas, né? E a última vez eu falei sobre a disposição do povo em fazer essa obra, né? E hoje a gente vai ver aqui rapidamente que parte desse povo é diferente do que muitos pensam, né? Que ele contratou uma empreiteira, né? Foi lá e chamou homens bons na construção civil para fazer o muro, não. A gente vai ver aqui que eram todos os tipos de pessoa. E isso aqui, irmãos, tipifica a igreja do Senhor, que são todos os tipos de pessoas trabalhando em prol de estabelecer um reino, né? Eu aqui era analista de sistema, depois virei mecânico, né? A mamãe falava assim, ô meu filho, faz medicina. Eu entendi oficina, virei mecânico. Né? Então aqui cada um tem uma profissão, né? Mas o engraçado é quando a gente chega aqui, a gente pega tudo isso, né? E canaliza para o quê? Para trabalhar para o reino de Deus, né? E isso não nos faz melhores e nem piores do que ninguém. Cada um com a sua característica, cada um da sua forma. E aqui é bem evidenciado. E uma coisa que eu não falei no último dia que eu preguei, é que Neemias, ele chega, não é para qualquer pessoa, ele chega para os maiorais ali para colocar esse propósito de uma reconstrução, né? E então ele não chega lá só para o mestre de obra ou para a pessoa mais simples, ele chega para os sábios, né? E ele coloca esse projeto para eles e eles abraçam esse projeto, né? E aqui no 3 vai dizer assim, olha, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram, assentaram-lhes as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Para aí, eu vou só usar isso aqui, mas aqui a gente vai ter mais ou menos 10 portas reedificadas, e sempre com sacerdotes e todo tipo de pessoas que vieram fazer esse trabalho, irmãos. Isso nos diz e nos evidencia sempre que o que manda é o coração. O que manda é a intenção. É dizer, eu vou fazer, independente da posição que eu ocupo, né? Ou de qualquer coisa. O que eu vou é fazer, porque eles estavam motivados, né? Então aqui nós tínhamos o quê? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote na hierarquia ali, né, eclesiástica do povo de Deus, não era uma pessoa comum. Ele era o cara que tinha acesso aos procedimentos de se chegar a Deus. E ele estava diretamente envolvido nessa reconstrução. E assim como ele, hoje eu não quero entrar no detalhe de cada porta, eu não quero explorar isso não, mas a gente vai ver sempre esse tipo de pessoa trabalhando na reconstrução. Amém? Então isso nos é instrutivo, assim, independente do cargo, ou de quem a gente é mais pobre ou mais rico, o que nos dá de exemplo aqui é que todos temos que estar envolvidos nessa obra, que é estabelecer o reino de Deus. Amém? Capítulo 4, vamos lá. Neemias 4. E aí eu quero entrar naquilo que eu quero pincelar a maioria hoje. Vai dizer assim, irmãos, o que aconteceu? Eles começaram a reedificar, amém? Lembra quando, o último dia que eu preguei aqui, quando eu fechei, eu disse assim, irmãos, sempre quando a gente começa um propósito, vem uma dificuldade. Lembra disso? Sempre quando você coloca alguma coisa que eu vou fazer, e vou fazer principalmente para Deus, vem uma luta. E aqui a gente vai ver que começam a levantar sobre a vida deles o tal do Sambalate e do Tobias, né? No último dia que eu preguei, ali no final do capítulo 2, início do 3, Sambalate e Tobias levantam e falam assim, vocês são doidos, vocês vão fazer isso tudo. Não, o rei vai vir e vai destruir tudo. E Neemias fala assim, nós vamos fazer porque a boa mão do Senhor é conosco e vocês não terão memorial. Né? Ele ainda dá uma deles, fala assim, vocês não vão ser lembrados por isso. Né? Então, hoje a gente vai ver justamente quando começou a reedificar e eles reedificam, né, o que acontece. E o capítulo 4 vai dizer assim, tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos
e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobia, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e diz os nobres aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei e a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse ao meu povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à direita. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. A sua palavra nos guia, é bússola para a nossa vida. E Deus, nós queremos aprender com essa lição maravilhosa desse homem que é Neemias. Portanto, nos ajude por meio do teu Espírito, nos ilumine para que nós venhamos a entender o propósito do Senhor para a nossa vida, para a sua igreja e aquilo que está no teu coração. Nos ajude, nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é fantástico o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que eles estão edificando os muros, né? Está toda a obra acontecendo, e aí os capetas do Sambalate e do Tobias, né, levanta para fazer confusão. Né? Inveja, sei lá. E a vida da gente é assim. É por isso que esse texto ele é muito importante, né? Eu vejo, porque ele vai pontuar e vai nos mostrar justamente esse acontecimento. Né? Eles viram que o muro estava sendo edificado. Eles viram que, apesar da pressão que eles exerceram sobre Neemias, essa pressão não fez efeito. Né? E eles continuavam edificando o muro. E a Bíblia diz que eles se arderam em ira e se indignaram. E além, eles se escarneceram. Eles olharam aquilo que estava acontecendo e eles começaram a debochar.
né? E isso passa um filme na cabeça de muita gente, né? Todo mundo que vence na vida, o outro olha e fala assim, mas roubou. É sempre assim, né? Alguém que vence na vida, o outro fala... Porque a grama do outro é sempre, né, diferente. Então, eles estão fazendo isso aqui e eles começam a escarnecer, né? Então, eles falaram o quê? O que esses judeus fracos estão fazendo, né? O que eles vão fazer lá? Vão sacrificar? Vão dar cabo da obra num dia só? Vão conseguir fazer num dia só? Será que eles estão achando que eles vão renascer? E eles começam a escarnecer deles. Irmãos, só que eles não estão escarnecendo de qualquer pessoa, eles estão escarnecendo do povo de Deus. E o problema, e aqui a Soraya citou essa música, eu também fiquei com essa música na minha cabeça essa semana, né? É que, assim, nós somos o povo de Deus, sabe? E esse povo estava escarnecendo nada mais, nada menos do que um povo de Deus. E deixa eu te dizer, ninguém mexe com o filho do outro, ou mexe. Eu lembro que no meu bairro, era um bairro pequeno, né? E aí, moleque, né? A gente arrumava confusão. E quando a confusão ficava insuportável de gerenciar, eu corria para casa já gritando minha mãe. Porque o meu pai era muito passivo. Meu pai falava assim, você arrumou confusão, você se vira. Minha mãe não, minha mãe o pau quebrava. Minha mãe o pau quebrava com força. E aí eu chegava gritando, mãe, entrava para dentro do portão, ela saía. Aí, meu filho, o barraco quebrava, né? E eu vejo nessa questão aqui, né? Neemias, ele vai sentir, né? Eles estão mexendo com o povo de Deus, que estavam debaixo da mão de Deus, debaixo de um propósito de Deus. Então, eles estavam mexendo com o quê? Com o coração do Pai. E a gente vai ver isso aqui, é muito engraçado, né? Não é engraçado, né? Isso aqui vai mostrar quão bom a mão de Deus é. E me mostra uma coisa aqui, o equilíbrio na vida de quem tem um propósito. Porque os caras podem gritar, pode fazer o que for. Irmãos, quando você tem um propósito, ninguém te tira do propósito. Quando você tem convicção de algo que Deus colocou no teu coração, ninguém tira isso do seu coração. Ninguém, jamais. Eu gosto de citar um episódio com a Dona Esmeralda, quando a gente foi lá para casar a Irene, não, a Naná. Né? Nós fomos lá para casar a Naná, nós chegamos lá, deu umas 10 horas de viagem, pegamos o rio transbordando, foi uma confusão para chegar em Janaúba. Aí quando nós descemos do carro, eu dei graças a Deus que eu queria dormir, né? Aí eu falei assim, vamos dormir, descansar. E a Dona Esmeralda falou, vamos não, só vamos na praça pregar. Eu falei, você vai sozinho. A gente não veio para divertir. Eu falei, eu sei, mas eu dirigi o dia inteiro. Eu falei assim, não, né? Eu tô cansado. Então, assim, mas porque uma coisa que me chamava a atenção é que todo o papo com a Dona Esmeralda era sobre o reino, né? Ela só falava do reino o tempo inteiro. Irmãos, isso é muito bom, cara. É quando a sua mente, ela está vivendo o reino dos céus. Eu tenho dito isso tem sido tema de debate lá em casa, não debate por confusão ou coisa assim, que eu e a Dani, nós temos conversado a respeito disso. Assim, eu tenho sonhos para a vida do meu filho? Sim. Eu quero que ele tenha uma profissão, uma carreira? Sim. Mas eu não sonho só dele ser um médico, eu sonho dele ser um ministro do evangelho. Sabe? Ele está lá agora, ele ganhou um balancinho assim, que é sensorial, que ele entra dentro, ele fica amassadinho lá dentro, como se fosse um bebê. É muito engraçado. E outro dia ele está cantando lá, todas as músicas aqui da igreja ele canta, que agora ele sabe ler, né? Então ele fica aqui, ele fica lendo a letra. E ele está cantando de Deus o dia inteiro. Aí o Pedro chega para mim e senta na mesa assim para a gente tomar café na mesa, viu gente? Que agora eu só posso comer e tomar café na mesa. Ele fala assim, ô pai, quem serão nossos convidados para o culto de domingo? Ele tem uma preocupação, né, que gerou no interior, isso é uma preocupação dele, em quem ele vai convidar para vir no culto. Sabe, irmãos? Mas por que acontece isso? Porque é um fanatismo? Não, porque a mente dele está sendo treinada e o coração dele está sendo preparado para enfrentar o quê? A obra de Deus. Isso é uma questão cultural na nossa vida. Sabe, a nossa mente está muito escrava daquilo que o mundo está nos impondo. Nós vamos entrar numa época eleitoral agora, é insuportável. E o nosso coração tem que estar pronto, porque no meio dessa bagunça, dessa guerra, irmãos, a nossa guerra é espiritual. A gente não vai ver Neemias saindo, batendo boca com Sanbalate e Tobias. Por que ele não bate boca? Porque ele sabe quem o levantou. Porque ele sabe os milagres que aconteceram para ele estar executando esse projeto de reconstruir o muro. E, irmãos, eu e você sabemos muito bem os milagres que Deus já fez na nossa vida. E como a Soraya disse aqui, durante o nosso dia, ou nosso percurso, a nossa caminhada, a gente facilmente se desvia dos propósitos de Deus, daquilo que Deus quer. Por quê? Porque sim, se levantam as dificuldades contra a gente. E a gente tem que estar conectado, irmãos, em todo o tempo, saber que o inimigo está militando para nos tirar do plano de Deus, para tirar os princípios de Deus da nossa vida,
para tirar a honestidade do nosso meio, para tirar a transparência do nosso meio, sabe? Hoje estava sendo tema de debate entre eu, a Nayara e a Dani, né? E eu estava falando uma coisa que me causa indignação, é muitos pastores e líderes não agirem com a verdade. Ter medo da verdade. Não, mas não pode falar, porque senão a pessoa se ofende. Não estou ligando. A verdade, ela tem, claro, tem que ter sabedoria? Tem, irmãos, tem que ter, mas você tem que ter a verdade. Porque sem a verdade não tem cura. Sem a verdade não tem luz. Sem verdade não tem restauração. Eu tenho falado isso aqui, eu tenho ligado para irmãos que estão sumidos e que estão dizimando na nossa conta da igreja. Falei, irmãos, onde é que vocês estão? O seu dinheiro é bênção para a gente, mas a sua presença é muito mais. Você não quer ficar aqui com a gente? Eu te abençoo, vem aqui, vamos orar junto. Mas o importante é que você congregue em algum lugar. O dinheiro dele faz falta, irmãos? Claro que faz, mas para mim é melhor que ele esteja bem. Para mim é melhor que ele esteja num lugar sendo pastoreado, cuidado, que esteja em união, que ele tenha irmãos que ele confie. Pastor, você é doido, vai acabar o dinheiro? Vai não, irmãos. Quem sustenta essa obra é Deus. Não estou preocupado com o dinheiro, não. Estou preocupado que nós estejamos bem. Mas hoje a verdade não pode ser falada, que ela é escândalo. E é por isso que os princípios de Deus estão desaparecendo, principalmente no meio do povo de Deus. Por quê? Porque tem que ser político. Porque tem que agir com política. Porque o pastor tem que ser aquela figura que, né, o dentinho rindo para todo mundo, aquela figura amorosa. Não, irmãos, Jesus não foi assim. O exemplo que o Cristo nos deixou não foi desse Deus que tem que passar a mão na cabeça de todo mundo. O jovem rico, um filho abençoado, um cara legal, um cara super tranquilão. Ô, Jesus, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Ó, larga tudo que você tem e me segue. Deixa eu ir. E continua. Ele não para e fica ali adulando aquele cara, não. Ele não para e fala, não, pelo amor de Deus, venha comigo. O propósito de Deus na sua vida, ele falou, não, já te dei o caminho, vem. Nós estamos numa época que tudo tem que ser adulado, o nosso ego está muito ferido, está muito baixo, então tem que ser aquele discurso pomponzinho. Pelo amor de Deus, nós vamos acordar. Agora a volta de Cristo não vem para esse alinhamento mais, a volta agora é para julgamento. Nós já temos as escrituras, nós já temos as instruções, o que Deus quer da gente é estabilidade e obediência, porque agora é o julgamento, irmãos. Irmãos, agora a chapa vai esquentar. Sabe? E a igreja não acordou, a igreja não entendeu isso. Aí Sanbalate e Tobias vem e falam, eu não vou no culto, tive tanto problema essa semana. Pode, é sempre Deus é que paga o preço. É sempre Deus é que leva a pancada da nossa ofensa durante a semana, irmãos. Eu não estou dizendo só por conta de culto, mas a gente facilmente se afasta de Deus. São Sanbalate e Tobias que se levantam para frear o plano de Deus na sua vida. Sabe, às vezes a gente está com o coração motivado, está cheio, vamos fazer. Sabe por que a gente fez o evento aqui ontem? Porque os corações se inclinaram. Eu vou fazer. Quebramos o mito ontem que as mulheres aqui não fazem evento na igreja. Como assim? Eu não botei a mão em nada. Falei, Dani, não tenho tempo, porque não vou poder fazer. Por favor, se vire. Né? Aí as meninas se mobilizaram, todo mundo mobilizou. Foi uma bênção, foi ou não foi? Irmãos, é propósito, irmãos. Quem vai ganhar a estrelinha é a Silvana, viu? Vai ganhar a estrelinha. Ela trouxe 200 pessoas. Chamou todo mundo. Glória a Deus. Nós nos unimos. Ontem tivemos aqui, né? A Alba sentiu no coração, trouxe o poncho, né? Teve até desfile ontem, né? Olha, irmãos, deu R$480, né? Glória a Deus, para ajudar na obra. Hã? Aí, sabe? Mas por quê? Deus colocou no coração, fala, não vou levar não, porque... Mas que não gosta o quê, gente? A gente tem que fazer, sabe? Se toda... Aí vem na cabeça, não, mas será que vai gostar? Não, é Sanbalate e Tobias. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e não é contra sangue. É espiritual, é mental, sabe? O inimigo está militando para nos tirar do plano de Deus. Cada hora é um empecilho, cada hora é um levante, sabe? Mas a gente tem que ter propósito. E aqui Neemias vai ver. E olha o que Neemias fala aqui, olha. No verso 4. Ele toma uma atitude depois que esses caras levantam, né? Estava lá o Tobias, o Amonita, né? E escarneceram. Aí no verso 4, ele toma uma postura, tá? Ele faz o seguinte, ele ora. Ele ora. E aí ele vai fazer uma oração que assim, quem estudou teologia chama imprecatória, né? Que é um tipo de oração que a pessoa ora para que Deus puna o inimigo. Né?
E a gente vai ver algumas orações assim, o Salmo 94 vai fazer isso, né? Vai dizer, Senhor, né? E para que Deus tome atitude, para que Deus haja como Deus, punindo quem está escarnecendo deles. E isso, irmãos, é outra coisa que acontece, dizendo, nossa, você vai orar para que Deus faça alguma coisa contra a pessoa? Oro sim. Eu falo com exemplo de igreja. Surgiu problema na igreja. Senhor, que o Senhor faça a sua vontade. A igreja é sua. O Senhor trate do jeito que você quer. E olha a oração de Neemias aqui. Ele vai dizer assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Neemias levanta e fala, Senhor, pega esses caras que estão zoando a gente, esses caras que estão aqui querendo arrumar confusão, e pune eles mesmo. Não tira a culpa deles, pune eles e faz eles cativos, porque eles estão escarnecendo de quem está edificando. Oh. Não pode orar assim, você tem que amar. Depende, são diferenças, irmãos. Existe diferença nessa coisa aqui. Não significa que ele não amou. Significa que ele está contando a verdadeira história para Deus. Está dizendo, Senhor, toma providência com esses caras. Dá a eles a lição que eles merecem. Porque essa oração, irmãos, ela não tem uma injustiça aqui, não. Ele está pedindo que Deus seja fiel àquilo que eles estão fazendo. Eles estão desprezando o povo de Deus. E ele está dizendo, lança eles o opróbrio, porque eles estão escarnecendo da gente que está fazendo o seu propósito. Irmãos, isso é entregar para quem tem que ser entregue. Existem lutas na nossa vida que a gente quer ganhar no nosso braço, e no nosso braço a gente não vai ganhar. A gente não vai ganhar. Já estou marcando, igual o cara fica preso, marca quantos dias ele está preso, né? Eu já estou na minha parede lá marcando quantos dias que o Pedro voltou para a escola. E voltou, agora está uma bênção na escola. Eu venci essa etapa, porque eu entreguei para Deus. Falei, Deus, eu não dou conta, o Senhor faz. Sabe, o Senhor faz. Nós estamos lutando aqui, Senhor, ajuda aí, o que está acontecendo? Sabe, e aqui é o que está acontecendo, ele está dizendo, Senhor, entra nisso aqui, eles estão escarnecendo. E olha o que acontece com a pressão que esses caras estavam fazendo. Verso 6, assim edificamos o muro. Ou seja, teve o problema, irmão, sim ou não? Teve. Mas eles pararam de trabalhar? Não. Irmãos, isso nos é instrutivo que os problemas não podem nos parar. As dificuldades não podem nos parar. Nós precisamos prosseguir. E o nosso propósito, irmãos, é pregação do Evangelho. É o que eu estava falando com o Leandro, com o Haroldo e com o Soraya mais cedo. O Atos vai nos mostrar que nós somos testemunhas de Cristo. E se nós queremos testemunhar, nós não podemos parar com o nosso propósito de sermos testemunhas. Você é seguidor de Jesus? Então você é uma testemunha. Não pode parar de testemunhar do Cristo que morreu, entregou a vida e te redimiu. Estão entendendo? Então não pode parar na dificuldade. Aqui ele não para. Verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo tinha o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Ânimo para trabalhar. Irmãos, o povo tinha ânimo. Deus, ele usa pessoas que o coração está animado para fazer. Ai, por que a minha vida não flui? Por que as coisas não andam na minha vida? Irmão, sonda seu coração. Tem de bom ânimo. Sonda seu coração. Aqui não é um sermão acusatório de dizer pecadores malditos. Não é isso. Eu estou dizendo assim, sonda o seu coração e vê se tem ânimo dentro dele para edificar essa obra. Vê se tem ânimo dentro de você para estabelecer o reino. Vê se tem ânimo dentro de você de ser uma testemunha de Cristo, conforme Ele quer. Queridos, é uma questão aqui que o povo tinha ânimo para trabalhar, então o negócio acontecia. Entende isso? Então, como todo mundo estava unido no mesmo propósito, aqui tinham sacerdotes, tinham mestres da lei, tinham ourives. Quando a gente vai entrar na história, tinha todo tipo de gente. Tinha ourives batendo pedra no chão para as calçadas. Mas eles tinham ânimo, eles tinham garra. Irmão, nós precisamos todos os dias acordar e ter ânimo para fazer a obra de Deus.
Sabe? Tem dia que você está fisicamente cansado? Claro que está. Hoje está todo mundo cansado, né? Todo mundo trabalhou, ajudou ontem, hoje a gente veio, a gente limpou. Mas, irmãos, o ânimo que nos dá força é a graça de Deus que nos sustenta, porque nós temos um propósito. O propósito é nós estarmos aqui como igreja unidos, nos fortalecendo para desempenhar uma obra, para testemunhar desse Jesus que é vivo, para levar às nações o testemunho que esse Deus é bom, que morreu por nós, que deu a vida por nós e nos ressuscitou para vivermos uma nova realidade. Irmãos, temos que ter ânimo e paixão com isso. O dia Alba falou isso aqui, isso lateja na minha cabeça todo dia. A gente só vai entender, ser livres do pecado, da injustiça e das coisas, quando a gente entender o sacrifício de Jesus. É o dia que a gente entendeu o que foi feito. Irmãos, é por isso que Pedro vai dizer na sua carta que nós temos que ter a nossa fé, o que é racional, nós temos que pensar sobre aquilo que a gente está seguindo, como a gente está seguindo e como a gente está fazendo. Porque parte de um culto racional seguir a Cristo. Servir o Senhor é um culto racional, de entender que Ele morreu para nos livrar do pecado. E se teve preço de morte, a gente valoriza isso, a gente sente essa dor. O pastor César Castellanos é um pastor colombiano, líder de G12, então o pessoal não gosta muito, eu adoro. Ele tem um livro que chama Revelação da Cruz. E eu fui ler esse livro. E eu lembro que quando eu li esse livro, gerou no meu coração um desejo de saber o que era essa cruz. E ele disse que ele pediu a Deus para dar a ele uma experiência íntima, para que ele pudesse valorizar isso. E eu comecei a orar nesse sentido até o dia que Deus me deu uma experiência de sentir o que era isso. É por isso que eu me apaixonei por Jesus. Eu não faço a obra porque eu quero ser pastor, que eu quero ter dinheiro, que eu quero ter título, não, porque eu amo esse Deus, porque eu entendo esse sacrifício. E eu preciso fazer no mínimo o que ele fez, que é entregar minha vida para isso. Mas isso vem, não é somente pelo que eu falo, isso vem por revelação. E isso é uma experiência pessoal, isso é uma experiência diária. Eu falo isso todos os dias. Irmãos, quem desvirtuou o negócio foi o homem, porque todos os dias, no cair da tarde, Deus estava lá no Éden com a criação dele. Imagina aquele bate-papo, que legal que era, cara. E aí, como é que tá? Não sei nem o que eles conversavam, mas aquilo era bom. Estar com o pai ali trazia a bênção, trazia a proteção. Adão estava imune, era o melhor lugar do mundo, não tinha nada, não tinha doença, não tinha nada de errado. Quem optou por não estar ali foi ele, é uma decisão dele. E, irmãos, estar animado com a obra e com o Senhor é uma decisão pessoal minha e sua. Nós podemos nos decidir de consagrar nossa vida para Deus, de separarmos tempo para o Senhor, de investirmos a nossa vida em oração, de nos lançar em fé para Deus cumprir uma obra na nossa vida. A gente quer ter legado, mas não quer ter luta. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele se intitula pastor, não quero dizer se ele é ou não me interessa. E o sonho, eu quero ser um pastor de igreja com um salário, né, para eu fazer a obra. Eu quero ir para uma igreja que me dê um cargo de pastor e um salário. Falei, gracinha, bonitão, trabalhar você não quer não. Pagar o preço você não quer não. Você quer o salário e o título, bonitão. Vai ser nunca, irmão. Vai ser nunca. Tem um preço, cara. Tem um preço que a gente tem que pagar. Tem uma trajetória, tem um caminho. São as marcas de Paulo, entendeu? É quando Paulo chega, eles são apóstolos. Ele fala, eles são, eu também, mas eles não têm a marca. Eu tenho, está aqui. São as marcas de Cristo na nossa vida. São as evidências visíveis do Senhor em nós. Sabe, são as marcas que a gente carrega que nos credenciam e nos mostram quem nós somos ou não. Os nossos frutos diretamente nos mostram, né? Tem o Maurício que vai lá no estudo na quarta-feira na casa da Sônia, né? O Maurício um dia, ele parou assim, ele é caladinho, né? Quando ele fala, aí ele falou assim, o papo não tinha nada a ver. Ele parou assim e falou assim, estou preocupado com uma coisa, o Senhor está voltando e nós somos as cartas vivas e o tempo está acabando. Ele está preocupado porque ele entendeu que o mundo vai nos ler, irmãos. O mundo vai olhar e falar, o Marco é um mau caráter, que não paga ninguém, safado, está falando que é pastor de igreja, tal. Eles vão ler. Se eu for isso, eles não vão me dar valor. Deus não vai testificar, mas eles vão olhar, não, o cara está ali, é crente, tem uma família que anda com Deus, não rouba, blá, blá, blá. Ou seja, nós estamos sendo lidos, irmãos, nas atitudes o tempo inteiro. Sabe? E Deus, ele anda
Na verdade, Deus anda na luz e testifica e abençoa aqueles que se submetem à vontade dele. E isso está acontecendo aqui. É por isso que Neemias vai orar. Porque ele sabe que ele tem um bom propósito diante de Deus e que ele está fazendo a vontade de Deus. E aí o que acontece? Aí, ou seja, eles tinham ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalat e Tobia, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e Arante, e que já se começavam a fechar as brechas, eles ficavam sobremodo irados. Irmãos, presta atenção. Olha o que está acontecendo. Sambalat e Tobias, né, e os asdoditas lá, e os amonitas, quando eles viram que as brechas estavam sendo fechadas, eles começaram a ficar irados. Por quê? Porque era a forma deles ver o que estava acontecendo. Irmãos, aqui nos é instrutivo espiritualmente para dizer o seguinte: feche as brechas da sua vida, irmãos. Feche as brechas da sua vida. Feche as brechas de pecado da sua vida. Feche tudo que está errado na sua vida. Você sabe o propósito que lá em casa nós estamos em oração? A oração que eu faço para essa igreja, eu faço na minha casa. Senhor, fecha as brechas da minha vida. Mesmo que isso me exponha à dor e à vergonha. Pode me expor, não tem vergonha não. Me expõe, mas me salva. Me expõe ao ridículo, ao escárnio, mas me salva. E aqui está dizendo que à medida que as brechas iam sendo fechadas, o inimigo ia se irando, porque ele perdia a visão daquilo que estava acontecendo. Queridos, quando as brechas da sua vida são fechadas, é óbvio que o inimigo vai se irar. É óbvio que as situações difíceis vão se levantar, porque você está consagrado a Deus. Porque a sua vida, o seu íntimo é entre você e Deus, os planos são entre você e Deus, e o inimigo não pode te tocar se você estiver em santidade, porque a Bíblia diz que ele vai estar ao seu derredor, ele não pode te tocar. O diabo só toca em quem tem brecha, irmãos. Pastor, fizeram uma macumba para mim, pode comer, irmão, não tem medo não. Fritaram o frango lá na encruzilhada, leva lá, vamos comer, eu como com você. Agora, se você tiver brecha, aí o pau vai quebrar. Ai, pastor, o que é isso? É verdade. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é protegido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, irmão. Entenda isso. Você não tem que temer nada, não. E Neemias aqui está nessa postura. Debaixo da boa mão e da proteção do Senhor. O problema é que a igreja não entendeu isso. Não entendeu que nós somos protegidos pelo Senhor. Não entendeu que nós somos abençoados. Nós somos a nação eleita, nós somos o sacerdócio real, queridos. Guardados pela proteção do Espírito Santo de Deus. Colossenses vai dizer que nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Nós temos a marca do Senhor. Nós não temos que temer nada, não. Então, fecha as brechas da sua vida. Quando você tem uma infiltração na sua casa, você faz o quê? Arruma, né? Por quê? Se não arrumar, vai. Lembra do ditado popular? Água que bate em pedra dura. O pecado é assim. O inimigo procura pecado na sua vida para entrar e desgraçar com você, queridos. É assim que funciona. Pastor, mas isso é muito pentecostal. Não, isso é a lei de Deus. Quem não se submete à santidade de Deus e fecha as brechas da sua vida está suscetível a ser destruído pelos inimigos de Deus. Sambalat e Tobias vão entrar com tudo. E olha o que acontece aqui. Ele vai dizer assim, olha, fechem as brechas e ficaram irados. 8. Ajuntaram todos em comum acordo para atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra ele de dia e de noite. Irmão, se esse homem fosse um corrupto, você acha que adiantava ele orar para Deus? Adiantava não. Ele viu que eles já estavam preparando lá para atacar ele. Né? O que eles fizeram? Eles oraram a Deus, mas eles fizeram algo além. Olha o que eles fizeram aqui. Eles colocaram guardas contra eles de dia e de noite. Irmãos, nós temos que estar vigilantes todo o tempo do nosso dia, de dia e de noite. Nós temos que levantar guarda na nossa vida. Pai e mãe, levante guarda sobre a vida dos seus filhos. O que eles assistem no YouTube? Quem é que está ensinando os seus filhos? Qual é a cultura que está dominando os seus filhos? Levante guarda sobre a vida dos seus filhos. Seus filhos têm que ser crente, não tem que dançar, joga de ladinho, não, irmão. Isso é coisa de ímpio, maldito.
Entendeu? Seu filho tem que ser protegido, seu filho tem que ser uma bênção. Seu filho não tem que entrar nessa cultura do mundo, não. Senão ele vai ser, sabe o quê? Doutrinado. Quantos jovens já congregaram com a gente aqui, ó, que estão aí, ó, homossexualismo, perdidos no mundo, jogados aí, ó, que estão desviados, entregados na vida ao inferno, irmãos. Porque é falta de postura, porque não tiveram pais, mães e pessoas que caminharam perto para quê? Para promover cuidado e segurança sobre eles. Pai e mãe, acordem. O que está em jogo aqui não é a vida profissional, é a salvação da nossa família, queridos. É a salvação de quem nós amamos e da nossa própria vida. Nós precisamos despertar, e Neemias diz, ó, vou colocar guarda de dia e de noite, para quê? Para que esses inimigos não entrem. Porque, irmão, quando o inimigo entra, ele não brinca, ele destrói tudo. E isso é uma coisa que o próprio Deus fazia no Antigo Testamento. Deus ordenava ao seu povo, vai e destrói tudo. Acaba com tudo. E o povo nunca obedecia. E aí Deus fazia juízo contra quem? Contra o seu próprio povo. Irmãos, coloque guarda na sua vida. Proteja a sua casa. Ore todos os dias. Ah, é difícil, pastor. Ore todos os dias. A Alba, eu vou até pegar o livro com ela. A Alba estava me contando, como é que é o Timothy Keller. É o livro da oração, né? Ele tem uma doença e tal, e eles estão orando todo dia no horário como se fosse para tomar um remédio. Glória a Deus, cara. Isso é fé. Irmãos, isso é fé. Quem é que toma remédio todo dia? Eu tomo, né? Então, no horário que eu tenho para tomar o remédio, ele vai lá e vai orar. Ah, pastor, ele não toma remédio? Não sei, irmãos. Eu estou dizendo que num determinado horário ele separou e ele entendeu que ele precisa de orar. Ele precisa separar um tempo e orar. Irmãos, a gente tem feito isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós dizemos que amamos a Deus, que andamos com Deus e não fazemos isso. E Neemias está nos mostrando aqui como prova cabal que qualquer problema que tinha, ele não ia escalonar o problema, não. Ele ia orar. E aqui ele ora. E ele entende. E eu creio que no coração dele ele fala, vamos pôr guarda lá e coloca de dia e de noite. E aí continua. Então disse Judá, já desfaleceram a força dos carregadores. Está no 10. E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, aos nossos inimigos, nada saberão disso e nem verão, até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam nas vizinhanças deles por 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temam. Olha aqui, o que aconteceu? Os inimigos estavam pressionando. O povo já estava sem força para trabalhar, porque era muito serviço. E aí vem o desânimo, e o inimigo sabe que é o desânimo. E ele começa a ameaçar ao derredor. Mas Deus sempre levanta alguém para dizer, ó, eles estão falando que vão atacar vocês. Aí ele fala, peraí, então vamos proteger. Então agora, todo mundo que tinha que trabalhar tinha que aprender a defender. Então levantaram os jovens, eles pegaram lanças, pegaram arcos e começaram a cercar. Fazendo o quê? Se protegendo. Levantando guarda, trazendo proteção sobre eles. Foi o que eles fizeram aqui. E aí ele falou, então pus o povo, no verso 13, por famílias, lugares baixos, abertos, detrás do muro. 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres magistrados ao resto do povo, não temam, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, vossas mulheres e casas. Irmãos, ele lembra o povo, fala, não vamos desistir, porque é Deus que nos colocou aqui. Lembrem vocês que o que está em jogo aqui é o destino da sua família. É o destino das nossas gerações. Irmãos, eu falo isso para você nessa noite aqui, em nome de Jesus. O que está em jogo nas nossas casas é o destino das nossas famílias. É o destino do meu filho. É o destino dos seus filhos, dos seus netos. É o cristianismo verdadeiro que vai ser levado no coração deles. Não é o patrimônio que você vai conquistar ou o carro que você vai comprar, não. É o destino espiritual da sua família que está em jogo. Por esse evangelho porcaria que está sendo pregado aí. Por esse evangelho sem transparência, por esse evangelho que não tem cruz, por esse evangelho que não tem morte, por esse evangelho que não tem santidade, por esse evangelho que não tem renúncia, por esse evangelho inclusivo. Agora, a Cecília até postou a Bíblia inclusiva, se é fato ou não aquele áudio lá, eu não sei, mas já estão preparando sim a Bíblia inclusiva. Distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade de Deus. E tem um tanto de crente batendo palma, diz, tem que amar todo mundo. Não, você tem que amar, mas venha do jeito que você está. Daqui para frente eu vou te ensinar a caminhar. É assim que funciona. É assim que funciona.
Irmão, você pode fazer o que você quiser. A partir do momento que você se converte, que você se batiza, daqui para frente é vida nova. Tem que mudar. E tem que mudar não segundo o que eu quero, segundo o que as Escrituras estão ordenando. Isso aqui é o manual de instrução e essa palavra não vai ser acrescentada nenhuma vírgula nela, porque é a ordem de Deus para o seu povo e aqui ninguém mexe. Pode me chamar de retrógrado, de chato, pode me prender, me levar para a cadeia, faz o que você quiser comigo. Não vou mudar meia vírgula e não vou deixar transgredir a palavra de Deus, porque é isso aqui que garante a bênção de Deus sobre nós. É isso aqui que traz a verdadeira comunhão, é isso aqui que traz a verdadeira estabilidade, é a palavra pura e genuína. É isso que nos garante a salvação, é uma palavra bem vivida, queridos. Aquele que mente não minta mais, aquele que rouba não roube mais. É a transformação, é a metanoia, é mudança de mentalidade. Nós já não pensamos mais como esse mundo, mas como os céus, como o reino de Deus. Nada mudou. Para onde eu irei? Né? Senhor, eu vou para onde? É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Isso é revelação do Espírito. Isso vem pelo Espírito. Eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde o Espírito quer. Isso é revelação de Deus para a nossa vida. Eu fico desesperado, para onde eu vou, não sei. O que você vai fazer daqui 2 anos, também não sei. É como eu disse para vocês, você está aqui 2 anos, não sei, por enquanto eu estou. Por enquanto o Senhor falou, fica aqui na igreja. Daqui 1 ano o Senhor falar, Marco, vai para a China. Eu vou, irmãos. Irmãos, quem quer governar aqui? Quem vai ser o pastor que vai ficar no meu lugar? Estou indo embora, Deus mandou. A gente tem que estar suscetível, para onde eu irei, não sei. Não sei. Eu não sei. É o Senhor que sabe o desígnio da nossa vida. É Ele que sabe a obra que a gente vai fazer amanhã, irmãos. Mas como é que a gente tem que estar entendendo isso quando a gente diz, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu sou também é seu. O meu filho é seu. Irmãos, entenda uma coisa, tem muita gente entregando Isaac que não precisa ser entregue. Entregando coisa para Deus que não tem que ser entregue. A gente só entrega o Isaac o dia que Deus pede. Eu lembro uma vez que a gente congregava num local, há muitos anos atrás, e o Senhor falou comigo, agora é hora de ir. E eu falei, eu não tinha tanta convicção, mas o Senhor tinha falado comigo e eu estava com medo. E eu lembro que a gente estava orando em casa num sábado de manhã, e a gente ora separado, às vezes juntos, e a Dani estava no quarto orando, e quando eu entro, a Dani estava chorando, orando, e a oração dela era minha no quarto. Ela dizendo, Senhor, essas pessoas não são suas, essas crianças da igreja não são minhas, elas não são minhas, elas são suas, eu não tenho nada, nada daquela igreja é meu, nada é meu, eu não tenho nada, o Senhor arruma alguém para cuidar delas, porque eu tenho que ir, o Senhor está pedindo. Sabe, irmãos, nós somos muito apegados a coisas, isso aqui é estrutura, patrimônio, é um prédio de uma igreja ali, tá bom, isso aqui vai passar, o fogo vai consumir isso aqui vai ficar, irmãos. Isso aqui não tem valor nenhum para a gente, é hoje um lugar para a gente se reunir, tomar café, bater papo, ajudar as pessoas, mas isso aqui vai passar, e o que vai ficar é o legado espiritual. É isso que vai ficar, queridos. Como nós seremos lembrados em meio a isso tudo, sabe? E aqui está acontecendo uma extrema tribulação, mas Neemias fala, não, vamos lá, gente, não desanima não, porque a mão do Senhor é conosco. Irmãos, quando o desânimo bater na sua porta, não se esqueça que a mão do Senhor é com você. A mão do Senhor é comigo, é conosco. O Senhor está nos abençoando, não é por causa dessa igreja, não. Aquele que tem o coração contrito diante de Deus, sempre será abençoado diante de Deus. Entenda isso, isso é pessoal. Isso não é sempre coletivo, a nossa relação com Deus é pessoal. Esse entendimento é por revelação, ele é único no seu coração. Amém? E diz assim, então oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Desculpa, eu voltei. 12. Quando disseram... 15, vamos lá, 15, né? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por trás da casa de Judá. Os carregadores que por si tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. O que começou a acontecer, irmãos? Eles montaram uma guarda intensa para proteger o projeto de Deus.
E é por isso que eu tenho feito isso na minha família. É guarda intensa para proteger a minha família, porque o primeiro projeto de Deus é a sua família. O primeiro projeto de Deus é a sua casa. Não adianta querer trabalhar o reino de Deus e não ter a sua casa. Eu não estou dizendo em ganhar pessoas na sua casa, em manter a presença de Deus dentro da sua família. Né? O homem que não cuida bem da sua casa, não cuida bem da igreja, não cuida bem de mais nada, irmãos. Quem faliu no seu ministério, seu primeiro ministério, que é a sua casa, faliu no resto. Vocês estão entendendo isso? Pastor Jorge Linhares, uma vez eu estava vendo ele falar, e ele é muito apegado com os netos. E ele falou assim, eu sou muito apegado com os meus netos e estou perto deles hoje porque eu falei com os meus filhos. Eu achei que era só ficar por aí viajando, pregando, trabalhando para a igreja o tempo inteiro e eu abandonei meus filhos. Então hoje eu tento gerar nos meus netos aquilo que eu falei com os meus filhos. Porque tem muita gente que está no altar, irmãos, gente que está fazendo a obra de Deus, pregando, viajando o tempo inteiro e a família está destruída. E a sua casa está destruída. O cara entra em casa, a casa dele é um inferno. Entendeu? A casa dele não dá nada. Por quê? Em algum lugar você tem que fazer uma autoanálise. Tem alguma coisa acontecendo, irmãos. Porque fiel para cumprir aquele que prometeu. Nós temos que ter essa rédea, nós temos que ter esse controle, submeter a Deus. Todos os dias. Sabe? Então tem que montar guarda na sua casa, montar guarda na sua família. Eu chegava da escola, não sei se vocês passaram por isso aqui, né? Minha mãe vai para o quarto. A gente entrava para o quarto, minha mãe baixava a calça para olhar o bumbum da gente, para olhar a gente, se ninguém tinha tocado a gente. Se ninguém tinha feito nada de errado com a gente, eu não sei se é retrógrado ou não, mas era a forma de proteção dela. De saber se alguém tinha abusado da gente e feito a gente oprimido. Sabe? Proteção. A minha mãe sempre levantou muros de proteção em volta da família, por isso que nós somos unidos. Por isso que nós somos uma família que sabemos dar as mãos. Isso eu não estou falando virtude não, porque você vê aqui, tá? Meu irmão, minha mãe, né? Todo mundo, a gente junto, nós sempre demos as mãos. Nós nunca baixamos a guarda como família. E por isso o Senhor sempre nos abençoou como família. Proteja a sua família, queridos. Neemias aqui está protegendo a geração do povo de Deus. E eles estão lutando por isso, eles estão se protegendo. Então, no verso 19, disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Nós estamos no muro muito separados uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali, correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ele está dizendo isso, irmãos, a obra é muito grande, é tudo muito distante. Às vezes a gente não vai visualmente ver um outro, mas se alguma coisa acontecer, tocou, você corre para cá. Né? E vamos nos unir e Deus vai pelejar pela gente. Tem alguém sozinho ali para ganhar a guerra? Não. Tem um povo que precisa se unir para lutar juntos. É isso que ele está falando. O muro é muito extenso. Então tome cuidado. Quando tocar a trombeta, corre. Irmãos, quando tudo está difícil, se a sua vida estiver desgraçada, irmãos, nada estiver andando, irmãos, corre para a igreja. Corre para o meio de nós. Pede ajuda. Abre seu coração. E nós vamos te abraçar e nós vamos vencer junto, irmãos. É para isso que a igreja serve. A igreja não serve para enriquecer pastor, para gerar patrimônio, para nada disso. A igreja serve para que pessoas falhas, com problemas, se unam, se aperfeiçoem para glorificar o nome de Jesus. É para isso que a igreja serve. Para ser relevante na sociedade. Como eu falo, a gente tem um culto no domingo, né? O resto da semana a gente tem que ser relevante também. A gente precisa ser relevante. E nós estamos aqui para isso. Amém? Não sofra sozinho. Verso 20, no lugar em que eu vi... verso 21, assim trabalhamos na obra e metade empunhava as lanças desde o ralar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua destra. Irmãos, resumo do que Neemias está falando aqui. Não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda. De dia ou de noite, esteja atento aos sinais na sua vida. Ontem aconteceu um negócio tão legal lá em casa, eu falo que assim, Deus ele nos dá tantos sinais que a gente fica bobo. Uma pessoa abençoou a Dani, já vou parar. Uma pessoa abençoou a Dani com a Alba, não vou falar não. A Alba abençoou a Dani com um roupão, né? Todo de veludo, maravilhoso, né? O roupão, maravilhoso, lindo. Aí, menina, o Pedro ganhou também.
Aí eu falei, poxa, só eu que não ganhei? Aí a Dani falou assim, tá vendo? Sinal de Deus. Eu e o Pedro temos que descansar e você trabalhar. Irmãos, esteja atento aos sinais de Deus. E eu achei até engraçado de vir para o culto, o Pedro estava dormindo e falou assim, eu não consigo levantar. Eu falei, então deixa dormir, descansa vocês dois. Né? Mas esteja atento aos sinais de Deus na sua vida. Deus faz pequenos sinais na nossa vida para nos chamar a atenção para alguma coisa. Existem vários tempos. Tem tempo que você corre muito, tem tempo que você descansa muito, tem tempo que você trabalha muito, tem tempo que você ora muito, tem tempo que você diminui na oração. Comece a monitorar as estações da sua vida, irmãos, porque Deus nos abençoa nos pequenos detalhes. Tem coisas que precisam ser removidas da nossa vida e que a gente não se atentou ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas uma coisa eu te digo, a boa mão do Senhor está sobre nós. Como Neemias no capítulo 6 tem dito, irmãos, nós estamos numa grande obra. Irmãos, eu falo isso emocionado. Nós estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Eu não estou falando de igreja local. Hoje eu recebi um vídeo que machucou meu coração. Começou em Cuba uma extrema perseguição àquelas pessoas que se manifestaram no final do ano passado, estão prendendo todo mundo. Eu tenho amigos lá que foram presos, pessoas conhecidas nossas que foram presas porque o governo está perseguindo, porque eles se manifestaram pedindo liberdade. Irmãos, levante guarda na sua vida e não titubeie, porque nós estamos vivendo ainda tempos muito tranquilos aqui. Ore, levante guarda na sua vida, porque quando esse tempo tribulado chegar sobre a nossa vida, nós não sabemos se seremos aprovados. Só você consegue saber para onde você vai e a forma como você vai reagir. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero te abençoar e pedir a Deus que nos abençoe para que nós possamos, irmãos, continuar essa grande obra que o Senhor Ele tem feito na nossa vida, não só aqui na igreja, mas nas nossas famílias, e que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque a luta é grande, mas a nossa vitória é certa. Pode parecer uma frase de efeito, né? Mas nós já vencemos, só basta a gente entender que a gente já venceu, né? Porque o livro já foi fechado, o Cordeiro já venceu, a gente precisa entender isso e praticar essas verdades. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra. Senhor, nós estamos diante do Senhor e dizendo, Senhor, nós estamos aqui para essa grande obra, Deus. Igual Neemias, nós estamos aqui e eu quero, como nós cantamos aqui, usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, para essa grande reconstrução. E essa grande reconstrução, ela parte primeiro do nosso caráter, ela parte primeiro dos primórdios, dos princípios da nossa vida, das bases que nós cremos do Evangelho. Então começa essa grande obra na nossa vida, reconstrói, Senhor, os princípios que se perderam, reconstrói, Deus, as nossas famílias, ó Deus, aqueles que estão perdidos, que estão afastados de Ti, e aqueles que precisam Te conhecer, Deus, que eles leiam a nossa vida e vejam o Senhor em nós, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus e repreender todo o mal que tem se levantado contra nós, contra as nossas vidas, todas as lutas, todos os desafios. Pai, que o Senhor envie os teus anjos nessa noite, em nome de Jesus, e repreenda toda a obra do inimigo, Deus, toda a palavra lançada contra as nossas vidas, tudo que é errado, todo engano, Deus, todo empecilho espiritual que nessa noite, na autoridade, no nome de Jesus, caia por terra, Pai. Nós decretamos a falência de todo mal, de todo sambalate, Tobias, Jezabel, espíritos malignos, malditos, que impedem o dia a dia da sua igreja de prosseguir e de prosperar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção sobre a Tua igreja e te pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão continue sobre nós, porque nós Te amamos, nós Te tememos e nós Te adoramos, Deus, e te pedimos, continua fazendo essa obra maravilhosa em nós. Abra as portas, Deus, que precisam ser abertas para que nós venhamos a reedificar o Teu reino, Senhor, aquilo que precisa ser levantado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua igreja, por cada irmão que está aqui presente. Obrigado, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, por cada um que tem se disposto a trabalhar nessa obra, a lutar, levando a bandeira do Teu Evangelho. Nós Te agradecemos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cadê a Ana Débora? Vem aqui. E a Sara? Cadê a Sara? Foi pegar o Dani? Sara. Franquinho, o filho aí com o marido, minha filha.
Vem aqui você também. Ô, gente, essa semana é aniversário dessas duas coisas aqui, né? A dupla AS, né? Nós vamos abençoá-las, né? Eu gosto demais delas, até suspeito de falar, né? A dupla S, terrível essas meninas, gente. Eu oro pelo Nilson e pelo Samuel demais da conta. Tô brincando. Eles oraram ajoelhado no milho, os dois, né? Não milho, não na brita, né? E Deus abençoou. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-los. Haroldo, fica aqui também. Aqui é aniversário e nós vamos orar pelo Haroldo, porque Deus está abrindo as portas, irmãos, né? As coisas estão acontecendo, nós estamos orando e já falei que em nome de Jesus, desse ano, em nome de Jesus não vai passar esse transplante, né? E nós estamos orando para cair por terra esses embaraços de exame, essas confusão de hospital, corrupção. Em nome de Jesus, isso não vai prosperar na vida do Haroldo. E nós vamos vencer, já vencemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos abençoar primeiro as meninas, depois o Haroldo. Senhor, nós abençoamos a Ana Débora e a Sara. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida delas, nossas irmãs preciosas. Queremos pedir que a tua bênção venha sobre a vida delas. Livra elas de todo mal, Senhor, de todo ataque do inferno. E que elas possam prosperar no Senhor, que elas possam crescer na graça, na sabedoria do Senhor. E que o Senhor continue abençoando elas, a família delas. Que elas sejam mulheres sábias, a edificar a casa delas, a cumprir o ministério que o Senhor deu para elas como esposas, como mães. Em nome de Jesus, nós como igreja abençoamos as nossas irmãs, em nome de Jesus. Queremos abençoar a vida do Haroldo também. Agradecemos por todas as portas que o Senhor já tem aberto. Sabemos que a resposta de oração do Senhor, porque a boa mão do Senhor tem estado sobre nós. Deus, nós abençoamos a vida do Haroldo. Deus, que o Senhor quebre toda barreira, Senhor, toda dificuldade que tem impedido o avanço desse transplante. Pai, nós te clamamos como irmãos, libera, Senhor, em nome de Jesus. Nós te clamamos crendo que a boa mão do Senhor é sobre a vida do Haroldo, o teu filho amado, o teu filho fiel. Abençoa, honra ele, Deus, a Soraya, Deus, o Senhor também fortaleça ela nessa caminhada, essa família abençoada do Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre eles e cremos, ó Deus, no milagre do Senhor. E nós, Senhor, gozaremos juntos nessa igreja por esse milagre, por essa bênção que o Senhor está liberando sobre a vida deles. Nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Dessa mesma forma, nós abençoamos a cada um que está aqui. Pai, obrigado pela vida da irmã Lúcia com a sua família, que está nos visitando nessa noite. Nós te abençoamos, irmã Lúcia, em nome de Jesus, a sua família, que nenhum mal prospere contra a sua vida e que a bênção do Senhor continue repousando sobre você, minha irmã, que você tenha força, saúde, paz, que a sua fé seja conservada, independente das lutas que você passe. Em nome de Jesus, abençoe cada um, nos leve para casa, Senhor, debaixo das tuas boas mãos. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, estamos encerrados. Nessa data querida. Rapidão! Ô, gente, quarta-feira, presta atenção, eu já ia esquecer, ainda bem que você me lembrou. É porque eu perdi o papel, vocês perceberam que eu fiquei catando um papel aqui? Oh, meu Deus, me ajuda. Nós vamos fazer o estudo que a gente faz na casa do João, nós vamos trazer para a igreja na quarta-feira, vamos terminar de comer os despojos de ontem, né? Que tem bastante caldo ainda, né? E aí,